Olá, o Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre o ensino de técnicas de defesa pessoal nas escolas públicas do estado de São Paulo. 2 projetos de lei que tramitam aqui na Alesp falam sobre esse assunto. E é esse assunto que a gente conversa agora com o Ricardo Ruiz, que é professor de Krav Maga. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite e a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre o Krav Maga, defesa pessoal. Olha, sobre esse assunto também, quem está aqui para falar com a gente é a Bruna Mie Kaufmann, que é praticante de defesa pessoal, dessa defesa, né? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Ricardo, já começa explicando para a gente o que é o Krav Maga. Bom, o Krav Maga ele é uma defesa pessoal, tá? Ele foi criado, é uma arte, tá? É a única arte reconhecida mundialmente como defesa pessoal. Ela foi criada exclusivamente para ser uma arte de defesa pessoal, tá? Ela nasceu em Israel, na década de 40, por um homem chamado Imi Lichtenfeld, com a intenção exatamente dessa, de que todos pudessem aprender e ter a capacidade de saber se defender. A ideia do Krav Maga é exatamente isso, tá? É uma defesa pessoal. Muitos confundem a nossa arte com outras artes, como artes marciais. Não são completamente diferentes. São situações, filosofias diferentes de trabalho. A gente vai sempre trabalhar a partir de um momento em que, havendo uma agressão, uma situação, eu vou usar as técnicas para impedir que aquela agressão continue. Esse é o princípio do Krav Maga. É sempre trabalhar através da situação de que, havendo uma agressão, eu vou agir. Então é a diferença que nós temos filosoficamente de trabalho. Tá? Usa técnicas de artes marciais ou não? Não são, vamos falar assim, de forma genérica. Um chute, um soco, alguns movimentos de alavanca, são parecidos com algumas técnicas, mas a gente usa por um princípio, simplesmente de se defender daquela situação. É evitar a possibilidade daquele agressor, ele tentar uma nova ação contra a gente. A gente usa as técnicas, é por isso que as pessoas confundem e acabam tentando trazer uma semelhança entre eles. Porque a gente usa alguns movimentos que se assemelham, mas não são por o mesmo princípio. E lembrando que as artes marciais são consideradas esporte. Krav Maga é a técnica de defesa. Exatamente, isso é uma outra diferença. Nós não somos um esporte, tá? Nós somos uma prática de defesa pessoal. Nós não temos regras, tá? Porque como a partir do momento que a gente está defendendo a nossa vida ou de alguém, nós temos que usar todos os nossos recursos para realmente poder ter o êxito de fazer a defesa, de se proteger de alguém. Tem uma autoproteção, tá? E não tem competição, porque também não faria sentido a gente ter competições não podendo fazer. Então foge completamente. Então o Krav Maga é uma matéria realmente que ele não precisa, tá? Ele não tem esse objetivo de competição e de esporte. Ele é voltado para a defesa pessoal. Bruna, e me conta um pouquinho como que você chegou, né, a essa prática. Como mulher, a gente sempre busca andar mais atenta na rua, né? À noite, sozinha, passar na frente de algum barzinho, alguma situação. E então eu sempre me policiei de estar sempre muito atenta ao redor. E aí, a um certo momento, eu comecei a me perguntar. Falei, ok, e o que mais? Então, atenta, legal, mas e se acontecer? O que eu vou fazer? E aí eu fui procurar algumas opções de combate, né? Eu estava pensando a priori em esportes, e acabei achando o site da Federação Sul-Americana de Krav Maga. E aí, pesquisando mais a fundo, conhecendo a história, os princípios, vendo quão criterioso é a formação dos instrutores, que é uma formação muito longa, eu optei pelo Krav Maga. Senti essa confiabilidade, né? Para a mulher, né, essa vulnerabilidade ela é maior, né? Isso Sim. é fato, até por conta, se for, né, um homem que tenta agredir, ou um homem que tenta imobilizar essa mulher, é óbvio que há uma diferença muito grande. Mas quando as técnicas são empregadas, isso se iguala
Tipo, a mulher consegue ali se defender tranquilamente frente a um ataque masculino? Exatamente. O Krav Maga, ele parte de 3 princípios. Ele ser simples, ele ser rápido e ser objetivo. Tá? Ele foi criado exatamente para isso, para que qualquer pessoa, indiferente da condição física, do gênero ou da idade, ele possa aprender e colocar em prática. Tá? Ele é simples porque ele foi baseado na ciência, tá? E no movimento natural do corpo humano, para facilitar exatamente o entendimento, de você conseguir aplicar as técnicas, né, de forma simples, né? Rápido, porque a gente não tem um movimento coreografados, a gente são movimentos específicos para aquela ação e, bom, acabou. Precisou, vai fazer e terminar rápido. Tá? E explosivo porque a gente usa a explosão, tá, do movimento nosso muscular para a gente chegar. Em cima de tudo isso, a gente vai sempre buscar os pontos sensíveis daquele agressor, que é igual para todo mundo, são pontos sensíveis. Aí vamos voltar para aquela questão da regra, tá? Que não temos regras. A gente vai tocar em pontos sensíveis, que são olhos, que são traqueia, que é um genital, um joelho, que são pontos que são sensíveis, que vai fazer com que a mulher ela sinta que ela consegue igualar a situação mesmo diante de um agressor maior e mais forte do que ela. Ela vai estar sempre preparada, sabendo aplicar as técnicas no momento e de forma correta, ela consegue exatamente, mesmo tendo uma diferença física, ela consegue igualar a situação para ela poder se defender. Aí eu falei da questão da força, mas e a questão da altura? Que a gente sabe que muitos homens também são mais altos. Mas isso não é um problema. Ela pode aplicar uma técnica em que vai acertar aquele homem de uma forma que ele vai acabar abaixando, ele vai acabar parando a ação dele, porque sentiu dor, ele vai ficar incapacitado e de repente de continuar a ação. Que aí é aquele momento em que ela pode ou ter uma ação de imobilização ou simplesmente sair e buscar uma ajuda. Mas ela consegue sim, nós temos técnicas, o Krav Maga ele tem resposta para qualquer tipo, qualquer forma de agressão, em qualquer situação. Tá? Então assim, pode estar sentado, pode estar de pé, pode estar de costas, pode ser mais de uma pessoa, pode estar usando um objeto, uma pedra, um pedaço de pau, uma arma branca, enfim, qualquer objeto, não importa a forma. Então sempre vai ter uma resposta para aquilo de forma técnica. Tanto que hoje nós temos em média nas academias entre 30% a 35% de mulheres e cada vez mais a gente recebe as mulheres procurando, entrando em contato conosco, querendo saber, querendo marcar uma aula experimental e poder fazer. Estamos nas mídias, estamos nos filmes, nas séries, nas novelas, e isso chamou a atenção. E quando essas mulheres vêm para a nossa aula experimental, aí elas conseguem comprovar que mesmo ela tendo uma diferença física ou mesmo de estrutura, né, menor, ela consegue sair de uma situação que ela falou, olha, numa vida real talvez eu não fizesse. E agora eu percebi que existe sim uma resposta para isso. Bruna, quanto tempo que você pratica e se você precisou já usar as técnicas na vida real, né? Ou seja, fora ali da academia do treino? Eu pratico, estou indo para 5 anos contínuos. Tive um intervalo aí no meio, assuntos, né, extra Krav Maga, mas continuo indo para 5 anos. Eu vim para o Krav Maga por causa de algumas situações que aconteceram quando mais jovem, né, situações constrangedoras também na rua e, enfim, desconfortáveis, toda mulher sabe que passa. E aí, depois que eu comecei a praticar o Krav Maga, eu ainda não precisei usar as técnicas, mas existe um amadurecimento, né? Conforme a gente vai praticando, você vai mudando. Aquela pessoa que começou a praticar não existe mais. Agora você é uma nova, né, uma nova mentalidade, um amadurecimento emocional. Então você muda a sua postura. Então já percebi sim que saí de possíveis complicações por mudança na minha postura. Dá um exemplo até um pouquinho para a gente poder entender, né? Eu sei que existem, né, a questão postural, o agressor sempre procura alguém mais vulnerável, tem essa questão, mas o que mudou efetivamente? O que você pode me dar como exemplo? Ah, meu corpo, eu mudei assim, a postura?
o olhar, a linguagem corporal, você passa uma vibração diferente. Então, por exemplo, já aconteceu de eu estar andando na rua, aqui em São Paulo, e tinha eu e mais uma senhora na minha frente, e um indivíduo suspeito vindo na nossa direção, e na hora, né, você muda seu olhar, já começa a olhar em volta, tudo que pode acontecer, e ele passou por mim, me ignorou. Aí ele deu a volta e abordou a senhora que estava na minha frente, que estava mais distraída, estava mexendo no celular, estava olhando para baixo. Então você vê que se eu não tivesse prestado atenção nessa pessoa, talvez eu poderia ter sido a vítima também. O Krav Maga, isso que ela está explicando, ele faz parte do universo Krav Maga. O Krav Maga não é só aquilo que acontece dentro de um tatame, tá? Então o que acontece? As pessoas começam a mudar o seu ritmo de vida, eles começam a ganhar mais foco, atenção. Os alunos começam a perceber o quanto eles ficavam vulneráveis, ou seja, eles descuidavam realmente da proteção deles antes de fazer o Krav Maga. Então, o fato de você sair de casa, já observar o que está acontecendo, estar mais atento, não ficar no celular, não ficar de fone de ouvido, perceber indivíduos estranhos passando, e se você confiar na sua intuição, perceber que alguém está te olhando, que já está colocando, um foco em você, isso já é colocar em prática o Krav Maga. É uma autopreservação, é a defesa pessoal. Isso é defesa pessoal. Então, assim, eu não preciso estar em fato para estar aplicando o Krav Maga. Eu posso trabalhar de forma preventiva. Então é exatamente isso que acontece. E muitas mulheres que nos procuram é exatamente com o relato como a Bruna falou. Sempre teve uma experiência negativa, seja em casa, seja na rua, enfim, em algum local, em um relacionamento. E isso fez com que ela se sentisse, eu estou vulnerável, eu preciso de algo. E pesquisando, conversando com colegas, conversando com outras pessoas, falou, por que você não vai fazer Krav Maga? E muitas vezes a pessoa nunca ouviu falar e começou a pesquisar. E falou, eu acho que é interessante, eu vou pesquisar o que é o Krav Maga e vou fazer essa aula. E é exatamente nesse momento que ela percebe que o Krav Maga tem as respostas que ela precisa. E isso cria nela uma autoconfiança, tá, muito grande, principalmente nas mulheres, em que elas se sentem muito vulneráveis na rua. E a partir do momento em que ela se sente confiante, em que se algo acontece com ela, ela sabe reagir, ela sabe como se portar, como colocar diante daquela situação e inibir muitas vezes a ação daquele agressor ou uma pessoa que de repente está pensando em fazer algum mal com ela. Eu tenho o relato de outras alunas também que me falam sempre, Ricardo, aconteceu isso, eu fiz isso, e vem aquele sentimento delas de orgulho. Olha, eu jamais pensei estar fazendo isso. E olha o que aconteceu, eu vi uma ação acontecendo na rua, era uma briga de casal, tá? E, nossa, ninguém fez nada, eu fiquei indignada. Eu fui lá e peitei o cara, né? E falei, olha, o que você está fazendo, eu não sei o quê. Numa outra situação, eu jamais estaria fazendo isso, né? Mas ela pensando exatamente na preservação do terceiro, de ajudar aquela moça que estava passando uma situação. E aí, diante da situação, não precisou entrar logo em vias, porque aí veio uma autoridade policial, interviu naquilo lá. Mas ela falou para mim, mas Ricardo, isso veio pós-Krav Maga, porque aprendendo o Krav Maga, eu agora me sinto confiante e de repente sair lá e olhar no olho do olho daquele homem e falar, você está errado, o que você está fazendo não deve ser feito. Então, isso é Krav Maga. Então, isso que ela falou de ela sair de casa com uma outra postura, já é o Krav Maga sendo colocado em prática. E até uma questão também de ter as técnicas, né, as informações ali internamente, né? Porque numa situação como essa, a primeira coisa é realmente, ainda mais sendo uma mulher, entrar numa briga seria complicado, mas tendo as técnicas, isso dá segurança. E o agressor, ele sempre procura alguém vulnerável. Exatamente. Então, quando você se coloca já numa posição de força, é ameaça também para aquela pessoa que acha que pode fazer o que quiser com qualquer... Né? Ele não espera, né, que você não vá ceder. Ele não espera essa postura, né, de uma mulher, por exemplo. Exatamente, ele sempre vai sentir o dominante na história. Eu sou homem, eu sou mais forte, você vai aceitar exatamente da forma que eu quero.
A partir do momento em que a mulher ela se levanta e fala, não, você não vai fazer isso comigo, que eu não vou permitir, ele já percebe, opa, então acho que estou num momento delicado, não vou talvez ter sucesso no que eu quero aqui. E ela sabendo a técnica, ela sabendo exatamente o que fazer, garante ainda mais a ela o sucesso na situação, de que realmente ela não vai ser agredida, ela vai saber o que tem que fazer. Até dentro dessa situação, né, que a gente colocou aqui, o exemplo também que foi dado, as mulheres que têm alguma questões emocionais, baixa autoestima, síndrome do pânico, enfim, outras questões. O Krav Maga pode ajudar também, já que traz esse empoderamento, Bruna? Bruna fala, depois Ricardo complementa. Com certeza. A gente fala que a aula começa fora do tatame. Então, antes de sair de casa, você vai se preparar seu uniforme. O nosso uniforme ele é todo branco, então ele tem que estar apresentável. Aí você vai sair de casa, vai chegar na academia, tem uma reverência para entrar no tatame, para sair do tatame. Tem todo o respeito com os colegas, o respeito em não machucar, o respeito em encostar, porque tem muito contato físico. E tudo supervisionado. Então, a defesa, às vezes você foi buscá-la, mas você sai com muito mais do que isso. Então, você tem aumento do foco, concentração, você se percebe de outra forma, as técnicas sendo aplicadas igual, então dependente de altura, mais alto, mais baixo, mais velho, mais novo, de gênero e tudo mais, e aí você consegue fazer, dá um boom na sua mente. Você fala, caramba, eu consegui executar, que legal. E isso vira sua superação. E é um ambiente de irmandade, então é um acolhimento muito grande. Então, se já é conhecido, né, que a pessoa tem alguma questão, um trauma, algum medo, alguma coisa, é trabalhado com muito cuidado em cima disso, para não ser um gatilho. E aí, até onde o aluno se sentir confortável. Não se sentiu, não tem problema. Pode, né, se a mulher tem alguma questão de treinar com o sexo masculino, tudo bem, treina com as meninas. Quando estiver preparada e quiser treinar com os meninos, não tem problema. Pode ir lá, fica à vontade. Então, é todo um cuidado que envolve, né? Porque a gente está falando de técnicas que sim podem ser gatilho, porque são agressões. Então, se a pessoa já viveu alguma situação daquele tipo, né, é meio complicado. Sim, Priscila, é exatamente isso. É uma questão de superação, tá? Nós trabalhamos de 3 formas: a parte técnica, a parte física e a parte psicológica, a parte mental, que envolve exatamente essas questões dos gatilhos, dos medos, das inseguranças, tá? Então, durante o treino nosso, que são mistos, então é homem e mulher, todo mundo treina junto, até para a gente ter a diversificação. Então, a gente sempre vai trabalhar, a gente vai ensinar a técnica, a gente vai ensinar as possibilidades que a pessoa pode fazer, e a gente vai sempre trabalhar naquela questão de levar para ela uma situação de estresse, para ter o controle do medo, tá? Isso vai fazer com que a pessoa comece a ganhar uma autoconfiança. A partir do momento que ela controla o medo diante de uma ação, ela começa a ter o controle de tudo. Então, assim, todos os efeitos positivos que o medo possa lhe trazer, que são os hormônios, as adrenalinas que ficam no seu corpo, isso vai ser favorável a você. Se você não tem esse controle emocional, esse efeito ele é contrário. Você paralisa, você não sabe o que faz. Quantas pessoas dizem assim, nossa, aconteceu isso comigo e naquele momento me deu um branco, eu não sabia o que fazer, a pessoa levou as coisas, eu não consegui reagir. É o efeito contrário da adrenalina, ou seja, o medo controlou ele. Então a gente treina durante as nossas aulas, exatamente esse estresse para que a pessoa consiga superar. Em cima disso, os próprios traumas que a pessoa que trouxe de repente ela para essa aula, ela começa a superar, ela consegue entender que agora não vai voltar mais. O que ela viveu não vai viver mais, ela não vai permitir. Ela vai ganhar uma autoconfiança, tá, diante disso. A autoestima dela vai começar a crescer, vai melhorar, tá? Isso quando a gente está falando só da parte, no caso,
psicológica do problema, da situação, do nosso treino, né? Agora, quando a gente começa a agregar a parte física, em que a gente começa a sai de um sedentarismo, porque é uma atividade física, a gente tem um aquecimento, a gente trabalha a parte de cardio, trabalha um pouco de força, trabalha alongamento, flexibilidade, movimenta-se o corpo todo. E com isso a gente consegue em quê? Um trabalho, uma melhora de condicionamento físico. E isso começa também a melhorar a questão do aluno. O aluno começa a perceber melhoras físicas, melhoras no corpo dele, ele começa a tomar atitudes fora tatame. Alimentação melhor, sono, hidratação. Ele começa a buscar, de repente, uma academia para melhorar a parte física dele, ele está mais resistente. Isso tudo faz um conjunto. E somando a parte técnica, que é o que ele precisa, porque se ele acontecer algo, ele vai saber o que fazer, certo? Então, somando isso, a parte técnica, que ele aprendeu, as técnicas de se defender, a parte física, que melhorou o condicionamento físico dele, e o controle da questão psicológica, dos traumas, ou seja, o controle do medo que ele tem, isso faz com que, inclusive, num papel de uma mulher, aumentar muito a autoestima dela, porque ela percebe o quanto ela se desenvolveu a partir do momento que ela começou a praticar. Bruno, o que você percebeu em você nessa mudança? Você falou que percebeu, né, essa mudança de comportamento, de olhar né, em relação às pessoas. Você tem essa prática, você trabalha em outra área também? Na sua área de trabalho, você percebeu também uma mudança? Porque às vezes os ataques não são só físicos. A gente tem vários outros tipos de ataques, principalmente as mulheres. Você conseguiu perceber também diferença nisso? Com certeza. Eu trabalho na área da saúde, então fazendo alguns plantões noturnos e tudo mais. E é uma área com bastante pressão. Então, durante o treino, você aprende a controlar sua emoção para manter esse pensamento frio, né, para poder reagir à situação. Então, às vezes a gente está treinando as técnicas, tudo mais, e a gente está ali muito nervoso, querendo fazer. Aí você fala, calma, respira, agora vamos. Né? Então, você acalma a adrenalina, coloca a cabeça no lugar para poder ir lá e aprender da forma mais técnica possível. E isso se aplica ao trabalho. Então, quando está né, sobre pressão e tudo mais, de você poder respirar e falar, calma, vamos resolver o problema. Então, traz, né, esse foco, esse controle emocional. E eu sempre fui, né, fora da atividade, eu sempre tive, sim, medos e algumas questões de ser mais explosiva, e enfim. Então, tem uma disciplina também ligada à técnica, né? Então, envolve todo um contexto. Você encara os problemas e as suas emoções de outra forma. Você fala, ok, por que eu estou sentindo isso? O que eu posso fazer com isso, né? Você não foca no problema, mas o que eu posso fazer com ele? Isso tudo a gente vai vem do tatame, né? E até, Ricardo, a gente percebe que as pessoas que têm informação e que conseguem essa tranquilidade no momento em que alguma coisa acontece, elas acabam ajudando muito mais do que atrapalhando. Eu vou dar um exemplo que é fora do Krav Maga, né, da defesa pessoal, mas que eu acho que dá até para quem está em casa entender um pouquinho. Então, por exemplo, houve ali um engasgamento de uma criança, de uma pessoa. A pessoa que não sabe a técnica para desengasgar vai ficar desesperada. Ou, no máximo, vai conseguir ligar para o bombeiro, e ainda talvez o bombeiro não vai conseguir acalmar a pessoa para que ela faça aquela técnica porque ela está insegura. Certo. É a mesma coisa? Quando a pessoa está segura, ela tem as informações, ela tem a técnica, ela treinou, ela consegue ficar calma e resolver o problema? É exatamente isso. É exatamente isso. Quando a pessoa tem esse alinhamento, né? Ou seja, ela tem a parte técnica, a parte física e a parte mental alinhada, ela sabe o que ela precisa fazer, em uma situação em que ela precisa agir, ela vai agir de forma correta.
Se ela não tem esse alinhamento, provavelmente a possibilidade de dar errado é muito maior. Então, assim, ela pode saber a técnica, fisicamente ela está bem, mas emocionalmente naquele momento ela não está preparada. Então, algo vai sair errado e pode ser muito mais sério. Então, assim, realmente precisa desse alinhamento. E dessa forma, como a gente consegue isso? É através da frequência do treino. É treinando, né, bastante, com vigor, né, levando realmente para o tatame a vida real. O que aconteceria numa situação real? Vamos colocar para o tatame, para você estar preparado. Porque se no momento acontecer, ou seja, é uma coisa rápida, então você rapidamente tem que estar preparado. Então você tem que saber o que você tem que fazer. Então a gente tenta fazer exatamente isso, levar para o tatame esse estresse, para que se numa situação real precisar, a pessoa esteja alinhada e ela consiga ter êxito na saída que ela precisa. Bom, você conheceu então um pouco, né, do Krav Maga, a técnica então a técnica não, né? Essa prática que serve então como defesa pessoal. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai aprender como, então, colocar em prática, como realmente é efetivo na hora de uma necessidade. Fica com a gente que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a LESP em pauta e eu recebo aqui nos nossos estúdios Ricardo Ruiz, professor de Krav Maga, e também a praticante desta técnica, Bruna Mie Kaufmann. Bom, nós falávamos então, né, um pouquinho do que é essa técnica. A gente vai mostrar agora, né, nesse bloco, como empregar nessa situação. Mas antes disso, em que momento você acaba usando isso, você vai se defender? Porque o que a gente escuta muito, ainda mais de pessoas ligadas à segurança pública? Não reaja. No caso de assalto, não reaja. E aí, reage, não reage? Bom, realmente é uma questão, né, que levanta uma polêmica exatamente sobre isso. Bom, nosso posicionamento, o meu posicionamento de uma forma geral. A partir do momento em que você está vivendo uma situação, vamos colocar, como você falou, um assalto, ok? E aí aquele assalto, a pessoa fala assim, olha, me passa o seu celular. Eu começo a avaliar quais os riscos que eu vou ter em agir contra essa pessoa. Então, se, por exemplo, for só o celular, a pessoa está armada, eu não tenho condição, não vou ter condições realmente de repente, ter uma ação diante daquilo, eu entrego o celular, é uma ação que eu estou fazendo, tá? Eu não estou deixando de reagir, estou reagindo, eu estou entregando o meu celular para que aquela situação acabe. E tomo minhas providências, vou à polícia, aquelas coisas. Numa outra situação, em que eu estou, de repente, em um ambiente, sei lá, estou em uma mesa, por acaso aconteceu alguma coisa e uma pessoa veio me agredir. Então, eu não vou simplesmente esperar essa pessoa me tocar. Eu vou fazer uma defesa e vou parar. Então, eu reagir. Então, a decisão de reagir, ela vem da própria pessoa. Então, assim, ela vai entender o momento que ela está vivendo e se ela realmente tem que reagir ou não. Mas isso é a pessoa realmente que ela tem que decidir. Se para ela, naquele momento, vamos falar, vou voltar ao assalto, ficou numa situação em que realmente não tem mais jeito. Percebeu a ação dos assaltantes, eles estão nervosos e eles vão fazer o seguinte, olha, eu não vai acabar executando. Você tem então uma decisão, você vai permitir isso ou você não vai? Então é a pessoa que vai decidir. Então essa questão de reagir ou não reagir é um ponto de vista realmente da pessoa que está vivendo aquilo naquele momento. Ela sabe o quanto que para ela aquilo realmente ela precisa ou não fazer. Então esse é um ponto de vista meu, que eu trabalho, tá? Eu converso com os alunos, sempre deixando claro para eles. A reação vai realmente depender de vocês. Vocês têm que entender o que vocês têm que fazer. É isso que eu tenho.
Até a Lesp, ela preocupada, né, com essa questão, a questão da violência inclusive dentro das escolas. Nós temos 2 projetos de lei aqui na casa que falam sobre defesa pessoal. Um dos projetos de lei, 428 de 2019, quer incluir no ensino técnicas de defesa pessoal no currículo escolar, principalmente para as mulheres. E tem um outro projeto de lei também em tramitação aqui na casa que fala algo semelhante, que quer colocar essas técnicas, mas especificamente para as meninas. Então, ter ali na aula de educação física, pelo menos uma aula por período, né, para falar sobre essas técnicas. Bruna, fala para a gente o que você acha disso, de ter na escola, porque você mesma comentou que você passou por situações na sua adolescência, enfim, que poderiam ter sido evitadas, sim, talvez se você tivesse essas práticas. E é uma vulnerabilidade, né? As meninas, as crianças estão mais vulneráveis, né? Eu acho extremamente essencial. É só a gente ver quanta história poderia ter sido diferente se aquela vítima, aquela pessoa tivesse a oportunidade de se defender. E assim, também não só da agressão em si, mas tem muita menina que tem medo de falar sobre o que aconteceu. Então a gente entra de novo naquela parte da confiança, né? Tem menina que tem medo não só de falar, mas também de se impor ao agressor. Então, muita coisa poderia ter sido diferente na história de muitas mulheres se a gente já tivesse isso em andamento. Eu acho extremamente essencial. Poderia evitar até casos que acontecem dentro de casa? Com certeza. Um abuso sexual, né? Com certeza. Agressão. Com certeza, exatamente isso. Eu acho realmente também importante, né? É um tema realmente importante de ser levado para as escolas, principalmente para as crianças, para os adolescentes. Não só as meninas, assim, claro que as meninas sofrem, se a gente for ver a questão violência em relação às meninas, o índice são maiores, mas assim, eu acho importante os meninos e as meninas realmente eles aprenderem a defesa pessoal. Isso é uma coisa que eles precisam realmente ter essa noção. Porém, existem umas questões que a gente precisa levantar. Quem está ensinando, a pessoa realmente ela domina essa informação, porque esse é um grande risco, dá aquela falsa segurança de que eu estou aprendendo algo, né, e estou levando isso para casa. Porque assim, se você tem uma entidade, você tem um professor, um orientador que realmente conheça, né, então realmente a gente vai saber que aquilo teve uma origem. O risco é começar a aprender o Krav Maga ou uma defesa pessoal de uma forma genérica, vamos falar assim, através de livros e vídeos, sem um orientador, sem alguém realmente na prática. Então a ideia, sim, é boa, só que ela tem que ser realmente colocada algumas questões sobre elas. Quem está, a pessoa que está treinando, ela está preparada, as técnicas que estão sendo ensinadas são realmente técnicas efetivas. Então são questões que têm que ser levantadas diante dessas pautas desses projetos que estão sendo levantados. E hoje a gente sabe também que dentro das escolas tem muitas situações de bullying, de briga. Então, a gente falou bastante da questão da mulher e o agressor um homem. Mas existem também as agressões, tipo, menino com menino, menina com menina, né? Então, isso também poderia ajudar, e principalmente as técnicas que são ensinadas, elas podem educar, porque a gente vê que nas artes marciais isso se fala muito. Acho que no esporte em geral, né? Se fala muito da questão do respeito, disciplina. O Krav Maga também ajudaria. A gente trabalha exatamente isso também. Então, evitaria, certamente, muitas coisas acontecerem exatamente nessa linha que você está falando, conflitos internos, né? Porque a pessoa, a partir do momento em que ela começa a trabalhar com respeito, com a disciplina, com o colega, isso acaba, ele não vai ter mais. Porque ele começa a ganhar uma confiança e que ele não tem a necessidade de repente, ver aquele jovem que está mais fragilizado. Porque aquele jovem também está treinando, ele vai começar a desenvolver. Então, eles não vão ter mais essa possibilidade. Vai diminuir muito, certamente, né,
essas práticas, a partir do momento da disciplina, da educação, tudo que vai ser colocado diante desses trabalhos. Isso é muito claro no tatame. Esse respeito, né, que para com o outro, para com o professor com o aluno, é algo palpável no ar. Então, a federação não dá abertura para surgir nessa situação de bullying, de brincadeirinhas. É um ambiente de respeito. Tá todo mundo lá junto, treinando junto, esse acolhimento de todos. Então, a federação não admite qualquer comportamento que se desvie. Comportamento inadequado tanto do instrutor quanto do aluno, ou discriminatório, ou de repente inadequado diante ao tatame. Lá, como eu expliquei um pouco antes, as aulas são mistas, a gente não tenta criar um nicho só mulheres, apesar que a gente tem eventos exclusivos para mulheres, sim, mas durante o treino, né, normal. E a ideia é que todo mundo treina com todo mundo com o máximo de respeito, com a educação, ou seja, respeitando o limite de cada um. Então, essa é a forma de trabalho que nós temos. Eu comentei aqui sobre a questão de aulas, nichos que nem para mulheres. Uma vez por ano, nós fazemos, então, um treinamento específico para mulheres, exatamente pensando em situações que as mulheres vivem de forma comum, no seu cotidiano. E a gente sempre vai trazer para elas o quê? Resposta para aquelas situações. Tá? E dentro disso, técnicas que a gente começa a colocar que são objetos comuns. O uso do objeto comum na sua defesa, que essa é uma particularidade do Krav Maga, é o uso desses objetos. Então, assim, é uma bolsa, é uma mala, é uma blusa, é uma cadeira, é uma caneta. Então, são objetos que a gente pode usar em prol da nossa defesa, em que as pessoas geralmente têm em casa ou têm próximo de você, então você pode usar aquilo. Então a gente, nesses treinos específicos para mulheres, por exemplo, a gente traz essas soluções para elas, exatamente para ela poder ver a possibilidade de igualar aquela força que a gente comentou no começo. Tem idade para começar? Bom, a gente separa, assim, as crianças até uns 10 anos, a gente faz um trabalho um pouco diferente, tá? A gente faz um trabalho que é mais lúdico, são brincadeiras, é uma preparação para a gente levar eles para o mundo realmente do Krav Maga, a didática, o que nós falamos para o adulto. A partir do momento que a criança já passou dessa fase, está com uns 12 anos, e ele já está maduro para poder entender o que está sendo pedido para ele, o que ele pode fazer, então ele já começa a treinar, sim, com os adultos. Você falou das situações do dia a dia. Então, vamos mostrar um pouco para quem está em casa? Vamos mostrar? Vamos. Com licença. O que pode acontecer, então, ali com uma abordagem? Bom, uma abordagem. Vamos começar assim, com situações comuns, tá? A primeira situação que a gente vai demonstrar aqui é uma situação de esganadura, tá? É muito comum o agressor tentar o domínio sobre ela. Como homem, então eu estou tentando controlar ela através de uma esganadura. Ela vai fazer a soltura através das técnicas do Krav Maga. Eu peguei, ela sai, solta a primeira. Bom, agora vamos fazer em câmera lenta, em câmera lenta, e aí eu vou explicando os detalhes aqui. A partir do momento em que o agressor já mostrou a intenção dele, ela tem o momento certo para poder fazer a saída. E aí ela golpeia, uma, duas, três, ela pode golpear de diversas formas, ela pode chutar, ela poderia estar fazendo de outras formas. Mas o que ela fez aqui? A partir do momento em que eu peguei no pescoço dela, ela levantou o braço fazendo uma alavanca sobre os meus dedos. Então, mesmo eu sendo mais forte do que ela, essa alavanca potencializa a força dela. E eu não consigo mais segurar. Então, eu acabo soltando, porque eu não aguento a pressão que ela está fazendo. E aí ela termina a ação. Ela pode fazer essa como outras terminações, imobilizando ou fugindo, saindo para buscar uma ajuda diante daquela situação. Tá? Okay. Essa é uma situação. Uma outra situação que nós vamos trazer é a situação em que o agressor agarra ela, ele vem e agarra ela na cintura. Pá, travou. E aí ela vai fazer a situação de saída. Agarrou, 2, 3 e saiu. Bom, o que aconteceu? Devagar agora, Bruna. Pegou, cachou, afastou, entrou e foi. Isso. Ela começou então a usar os pontos sensíveis. Então, o que ela fez? A primeira coisa em que, quando o agressor agarrou,
ela entrou com os dedos nos olhos do agressor. É um ponto sensível, indiferente de quem seja, um homem, mulher, forte ou não, é um ponto muito sensível. Humanamente, a gente não estaria forçando sobre isso. Então, ela consegue afastar esse agressor. E, na sequência, ela consegue entrar com uma joelhada, uma parte sensível, na região do genital, para fazer com que aquele agressor solte. E ela finaliza afastando ele. Então, ela conseguiu afastar aquele agressor simplesmente empurrando através dos olhos e depois entrando com uma joelhada. Uma outra situação, também muito comum, é quando o agressor vem e ele pega ela pelo cabelo, ele pode bater, ele pode chacoalhar, enfim, qualquer coisa. Nesse momento que ele travou sobre ela, ela para o movimento e ela faz uma alavanca sobre a pegada do agressor. Vamos fazer mais uma vez para ver, pode ser até na velocidade normal, aí que vocês estão fazendo isso. O agressor pegou, ela travou o movimento, ela entrou com um chute entre as minhas pernas e fez uma alavanca e tirou a mão do agressor. E aí ela conseguiu sair daquela situação. Agora em câmera lenta. Em câmera lenta. Importantíssimo, quando ela pegou, ela travou o movimento do agressor de forma que ele não consiga balançar a cabeça dela. Esse movimento que ela fez é exatamente para ela ter o controle. Agora mudou. Eu estava segurando, agora ela tem o controle da situação. Nesse momento ela entra com um chute entre as pernas. O agressor já perdeu as forças e ela fez uma alavanca na mão e se livrou daquele agressor. Agora tem um desafio para você. Claro. Vai ser comigo. Então, assim, suponhamos que, né, esteja hoje em dia todo mundo anda com o celular na mão, no meio da rua, tá lá distraída, tal, e alguém vem pegar o meu celular. Seu celular. E aí, como que resolve isso? Um agressor vem e puxa o seu celular. Primeiro erro, já que não está fazendo Krav Maga, que está na rua com o celular ali à mostra, né? Isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu vou pedir essas dicas para evitar precisar se defender, né? Sim, e se você estiver preparado antes, você não se defende. Eu vou te falar, essa situação que você está me colocando é uma situação muito complicada, até porque peguei, puxei, você não tem mais controle sobre o seu celular, você perdeu ele escapou da sua mão, tá? Você teria que estar com ele realmente guardado e numa posição segura. Em uma situação como essa, dificilmente você vai realmente conseguir ter uma ação de defesa. Existem possibilidades. Se ele pegou na sua mão, se ele segurou e tentou, você poderia estar fazendo uma ação diferente e evitar que ele tirasse seu celular. E se a pessoa, aproveitou que eu tô aqui distraída, usando o celular, mas vai querer me pegar para me levar embora? Exatamente. Nesse momento, você está com a mão, ele veio e pegou na sua mão, ele travou e tentou te puxar de alguma forma. Bom, a gente tem uma ação para poder sair sobre isso. Vou te mostrar primeiro na Bruna e posso mostrar com você na sequência? Pode. Eu vou te ensinar. Bom, como agressor, eu peguei a mão da pessoa, tá? O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma alavanca no ponto mais fraco da minha pegada. Pode fazer, Bruna. Pum, saiu. O que acontece aqui nesse momento? Quando eu pego ela vai fazer... A gente tem que trocar de lado. Isso, deixa eu pegar por esse mão para ficar fácil para visualizar. É isso. O que está acontecendo aqui? Eu tenho 4 dedos contra um dedo em cima. Então, o ponto mais forte da minha pegada está embaixo. De uma forma instintiva, ela estaria puxando o braço, só que ela não ia conseguir sair. Agora, quando ela faz o movimento de abrir, deixar a mão firme, rotacionar, girar para frente esse cotovelo, ela vai rodar em cima do meu dedão. E aí ela vai conseguir fazer a saída de forma simples, mesmo eu sendo mais forte do que ela. Tá? Então, ela vai abrir a mão e girar o cotovelo para frente. Vamos fazer virado para lá. Vamos fazer virado. Faz de novo, mas virado para lá. Para aqui. Para vamos lá. Para cá, vamos lá. Você fica mais para cá, Ricardo. Isso. Pronto. Bom, o agressor ficar de costas. Pegou, travou o movimento nela aqui e ela sai. Faz devagar, firme. Abriu, girou, deu passo e fez a rotação em cima do meu dedão. Ou seja, toda a força dela, todo o peso foi em cima do meu dedão. Mesmo eu sendo forte, eu não conseguiria segurar. Daí você fica aqui, vamos lá. Vamos tentar. Aí daí com o celular é um pouquinho diferente, porque eu não vou abrir a mão, né? Você não vai abrir a mão, mas você vai continuar segurando firme, deixando. Como você está na posição segurando o celular, praticamente você está na posição que eu quero que você esteja a mão fica firme. Com os dedos abertos. Tá? Segurando firme, eu peguei o seu braço. Eu vou fazer aqui. Vamos em partes, vamos em partes. Primeira coisa que você vai fazer, você vai rotacionar a sua mão para essa parte mais fina escapar pelo meu dedo. E daí eu vou fazer isso. Você dá o passo para frente para jogar seu peso e gira o seu cotovelo na minha direção. Então você vai conseguir facilmente sair. Sim.
Tirando É isso? Exatamente isso. E aí eu vou segurar um pouco mais forte e você vai tentar fazer a saída. Isso. É diferente se você fizer o contrário. Até se puxar, ó. Você puxar, percebeu que a consigo. pegada? Exatamente. Essa é a ciência do Krav Maga. Ou seja, analisando as situações, a gente mostra a saída simples, sem fazer força. Ou seja, se você fosse fazer de forma natural, você estaria presa, não ia conseguir sair. Agora, tecnicamente, você consegue sair escapando pelo ponto fraco da minha pegada. Essencial, né? E aí tem outras pegadas, né? Tem mão contrária, tem mão em cima, mão embaixo. Então são muitas técnicas, São né? muitas técnicas. E daí, assim, a gente falou de celular, até você falou para mim, ó, esse exemplo aí, nem celular você devia estar usando na rua. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente, o que a gente precisa ter quando está na rua, ou quando está no trânsito, dirigindo, para não ser um alvo fácil. Porque o bandido sempre procura um alvo fácil, o agressor procura um alvo fácil, não é? Sim, claro. Bom, primeiramente é estar atento. Estar na rua sempre atento, sempre observando o que está acontecendo próximo de você, né? Não facilitar a situação. Não se colocar em risco, né? Ou seja, ir em ambientes que você pode estar em risco, locais que já tem uma incidência e você sabe que pode ter a possibilidade, então evite, né, uma situação. Acredite no seu instinto, observe realmente o que está acontecendo, se você realmente está tendo observações, alguém estão te olhando, estão realmente tentando chegar próximo de você. Aglomeração, aumente o seu grau de atenção, tá? Isso são uma das principais, é uma das bases para você ter realmente segurança, para você poder sair, é uma autopreservação. E aprender o Krav Maga, porque você vai sair de casa muito mais seguro aprendendo o Krav Maga. Bom, a gente já está chegando nos minutinhos finais do nosso programa, mas eu vou deixar ainda um tempinho para cada um de vocês, para as considerações finais e principalmente, né, falar das políticas públicas, como, por exemplo, a LESP. A gente tem 2 projetos de lei aqui caminhando, né, em tramitação, ou seja, esses projetos de lei já passaram pela primeira comissão aqui da casa, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foram avaliados na sua constitucionalidade, estão ok. Eles podem, então, dentro do que está escrito nesse projeto, partir para outras comissões. Né? Principalmente como fala de escola, participa da Comissão de Educação e Cultura. Então, precisa estar na discussão ali dos deputados que tratam dessa área. E depois, né, sendo aprovado por essas comissões, as temáticas, esses projetos vão para plenário, sendo aprovados, vão então para a sanção ou não do governador do estado. Lembrando que, assim como o Ricardo falou, há necessidade de um profissional para poder ensinar essas técnicas. Não dá para colocar um vídeo ou colocar apenas algo superficial. Exatamente. Mas é preciso ter um profissional para ajudar, então, no aprendizado. E o foco principal, as meninas. Então, já agradeço a participação aqui conosco do Ricardo Ruiz, que é professor de Krav Maga, nos deu aí uma aula, né? Ensinou técnicas. Então, espero que você tenha pego. Assiste o nosso programa no YouTube, caso você não conseguiu decorar direitinho, para você pegar todas as técnicas. Perfeito. Obrigada. Então, assim, eu agradeço essa oportunidade de poder explicar um pouquinho sobre o Krav Maga. Sei que algumas pessoas ainda não conhecem e dessa forma a gente consegue chegar a mais pessoas, né, que realmente precisam e elas vão começar a entender que o Krav Maga é uma solução, tá, para a situação que a gente vive hoje, as questões críticas que a gente está vivendo hoje. E busquem uma academia, trabalhe, vai fazer uma aula experimental e você vai ver realmente o que nós falamos aqui no programa, como realmente é efetivo e isso tudo realmente pode acontecer. A gente tem um evento também, Exato, né? A gente tem um evento agora, tá, que está no dia 12 do 11, tá, que é um mega evento, vai ser uma aula ao público, vai ser aberta ao público, vai ser ministrada pelo próprio mestre Kobe, aquela pessoa que trouxe o Krav Maga para o Brasil, tá? E as informações direitinho para as pessoas, a gente vai estar nas nossas redes sociais, tá? Vai ser dia 12, das 9 até 1 da tarde, em São Caetano. Aí o endereço, as inscrições, a gente vai estar, os instrutores estão todos
já preparados para poder orientar os interessados. É só entrar na nossa página oficial, kravmaga.com.br, ou nas redes sociais das academias que pertencem à federação, os instrutores vão conseguir orientar. E as academias, até para a prática, né? Quem decidiu aí falar, vou procurar um pouquinho essa técnica, não é qualquer academia que se encaixa, Não é qualquer academia. Nós pertencemos à Federação Sul-Americana de Krav Maga, que é a entidade que trouxe o Krav Maga para o Brasil, o mestre Kobe, quem trouxe para o Brasil, é o presidente dessa instituição, e é ele que tem essa capacidade. Então, assim, se for procurar uma academia de um centro sério, respeito, com idoneidade, procure uma Federação Sul-Americana. Procure a Federação Sul-Americana de Krav Maga. Ok, muito obrigada. Também agradeço a participação aqui com a gente de Bruna Mie Kaufmann, que é praticante, né, dessa técnica. Obrigada. Muito obrigada. Queria deixar um recado, que acho que se defender é um direito de todos. E hoje a gente sai de casa sem saber se a gente vai voltar, principalmente nas cidades maiores e enfim, e os alunos, as crianças tendo cada vez mais de forma independente para as escolas e para os seus programas. Eu acho que se a gente puder, né, dar a ferramenta para eles voltarem para casa, então a gente vai ter feito uma diferença. Obrigada, viu? Bom, o Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.